Irmãos, muito bom dia. Que bênção nossas crianças animadas, entusiasmadas para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Eu sei que criança gosta de brincar, mas é brincando que se ensina. E aqui, ainda que as nossas crianças possam achar que vão brincar, as nossas professoras não brincam com as crianças. Elas ensinam a palavra do Senhor Deus. Que bênção. E essas crianças vão crescendo, meus irmãos, vão crescendo. Os adultos estão aqui, os idosos estão passando e uma nova geração se levanta. Por isso nós devemos sempre orar por nossas crianças e orar por nossas professoras e professores que ensinam as crianças, especialmente aqui na escola dominical, porque serão elas que estarão amanhã sentadas aí no lugar de vocês, não tenham dúvida disso. Irmãos, nós vamos hoje concluir a última visão do profeta Zacarias. Que desafio que tem sido, hein? Me perguntaram no início, falaram assim, pastor, como é que vai ser os ensinamentos das visões? Eu falei assim, eu não sei, eu estou na expectativa de aprender, eu vou ler o texto e a gente vai analisando. E hoje, meus irmãos, é a última visão do profeta Zacarias, a oitava. Foram 8 visões dadas ao profeta. E hoje eu quero concluir com vocês a oitava e tirar algumas lições, como nós temos visto aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam aí na expectativa, como eu também aqui, de aprender um pouco mais da palavra do Senhor Deus. Cumprimentamos também irmãos que possivelmente não puderam comparecer e têm o privilégio da transmissão do culto. Creio que a transmissão está tranquila aí, não é isso, Luan? A nossa transmissão, meus irmãos, já vou falar isso aqui para vocês, depois eu vou explicar um pouco mais. Tem sido, na hora do estudo ou da mensagem, não sei quantos têm percebido, tem picotado a imagem. Às vezes eu gosto muito de usar gestos, gesticular muito. Aí eu vejo lá que a imagem picota, eu estou lá com aquela cara feia. Mas isso nós já detectamos. Nós temos a rede do Wi-Fi aqui da igreja, que facilita a transmissão. E às vezes o celular dos irmãos já entram aqui conectado na rede, e aí então pesa. Então nós estamos tentando ver uma maneira de, na hora da transmissão do culto, a gente cercear o acesso a vocês nesse momento. E aí ficará só disponível para a transmissão. Depois que transmitiu o culto e encerrou, aí é liberado o Wi-Fi novamente, tá bom? Isso para facilitar. Mas eu espero que hoje a transmissão possa ser de forma saudável para abençoar outros irmãos à distância. Bom, livro do profeta Zacarias, capítulo 6. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Antes de eu entrar aqui no texto, a oitava visão, deixa eu só lembrar com vocês aqui as 7ª que já passaram aqui. Semana passada, querido pastor Renato Vieira nos substituiu aqui, muito bem, eu assisti depois lá o vídeo e vi aqui o quanto foi bem instrutivo e bem edificante aquela 7ª visão daquela mulher que sofreu uma penalidade dentro de um recipiente. Mas deixa eu tentar ver com vocês, antes de ler o texto é Zacarias 6, de 1 a 8. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o texto, a gente recapitula e depois entra na aplicação desse texto aí, tá bom? Porque eu sei que é difícil, meus irmãos, nós estamos tratando aqui assuntos de visão, assuntos escatológicos, é difícil, eu sei disso. Mas, meus irmãos, está escrito. Ainda que é difícil, mas não é impossível, porque senão o Senhor Deus não ia permitir entrar no livro santo dele, está compilado aqui no cânon, assim nós entendemos, que é a palavra do Senhor Deus. Então é para ser lido, é para ser explicado, ouvido e guardado no nosso coração. Então deixa eu ler o texto aí para vocês, acompanhem. Aqui na minha Bíblia de papel tem um título aí, a oitava visão, os 4 carros. Daqui a pouco eu explico isso daí. Diz assim a palavra do Senhor. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra.
O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os 2 brancos após eles. O dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhe disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. É um texto que a gente lê e a gente vai ser, eu preciso de explicação, porque eu pouco entendi aqui as figuras. Lembrando, meus irmãos, que as figuras apresentadas aqui, cavalo, carruagem ou carro, as cores, são símbolos que apontam para uma realidade. Mas vamos tentar recapitular rapidinho aqui, como é a escola dominical, a gente poderia dar uma lição para vocês, né? Da primeira visão que o profeta teve. Vocês lembram qual foi a primeira visão? Está aí no capítulo 1, do versículo 7 a 17. Qual foi a primeira visão? Eu dei a dica, todo mundo já vai lá no texto. Isso, muito bem, minha irmã Eunir. Cavalos entre alguma coisa. Que coisa? As murteiras. Então nós aqui aprendemos, meus irmãos, que o Senhor Deus observa toda a terra e aqui promete uma restauração. Foi essa a lição da primeira visão. E nós fizemos aqui uma conexão dessa visão com a promessa da vinda do Messias, porque as profecias no livro do profeta Zacarias apontam para a vinda de Cristo. Não parou na história naquela época, meus irmãos. Então, a conexão messiânica aqui é que esta primeira visão de um cavalo vermelho e um homem montado em cima do cavalo, no meio da murteira, num vale profundo, aponta para o Senhor Jesus, quando viesse, iria trazer uma restauração definitiva. Não uma restauração geográfica para um povo numa terra específica. Porque quando o Messias veio para este povo aqui, eles não aceitaram o Messias e o entregaram nas mãos das autoridades para ser crucificado. Então o cavalo vermelho e o homem montado em cima aponta para Cristo. Vocês lembram disso? Qual foi a segunda visão do profeta Zacarias? Quem lembra aí? Está lá nos versículos 18 a 21 ainda no capítulo 1. Só estou recapitulando contigo aqui. Se na primeira visão o Senhor Jesus é aquele que inaugura o reino e traz paz verdadeira para o povo, a segunda visão fala de 4 chifres com 4 ferreiros. Vocês lembram disso? A nossa interpretação é que o Senhor Deus julga as nações opressoras. Sempre haverão autoridades constituídas que são opressoras do povo de Deus. Mas o Senhor Deus tem os agentes dele que age com poder. E o texto também apontava para Cristo, meus irmãos. Nós fizemos essa aplicação. Quando o Senhor Jesus viesse, ele seria salvador, mas também com uma ação de juízo. Aliás, o juízo começa simbolicamente, meus irmãos, quando o Senhor Jesus nasce mesmo. Aqui é uma profecia em Zacarias, mas apontando para um Salvador que iria vir para salvar, mas julgar o mundo. Então, os 4 chifres são quebrados por esses agentes aí que simboliza a vinda de Cristo. Segunda visão. Terceira visão, vocês lembram? Está no capítulo 2, de 1 a 13. Como é que é? Isso, a medição de Jerusalém. Tem alguém que está com um cordel na mão para medir Jerusalém. E qual é a lição para nós aqui, meus irmãos? Aqui é para mostrar que a Jerusalém será expandida e protegida por Deus. A gente viu isso daqui. Mas a conexão apresentada a Cristo é que o povo de Deus o povo de Deus está não apenas numa região geográfica limitada,
É isso que aponta para o cordel. Ó, vocês querem medir, mas eu vou medir Jerusalém e vocês não têm ideia do tamanho que é Jerusalém, porque ela sai das fronteiras do Israel literal. Nós vimos isso daqui. Isso aponta para a igreja, meus irmãos, no Novo Testamento. Já nessa profecia, a terceira, vimos aqui a igreja que iria crer em Jesus, se tornando o povo de Deus. Efésios capítulo 2, Paulo diz que o muro de separação, o que causava inimizade, foi derrubado. Isso já aconteceu. Quarta visão, irmãos. Quem lembra aí? Oi? Isso, um servo do Senhor Deus que vai ser purificado. Se ele vai ser purificado, significa que ele está sujo, significa que ele está impuro, e ele não tem como se lavar, tudo que ele usa para se lavar, cada vez suja mais, então precisa de ação externa, e aqui Josué é um símbolo, ou um tipo de Cristo, meus irmãos, que veio para remover o pecado sobre as nossas vidas. Josué é o sumo sacerdote, vocês lembram? E Jesus vem exatamente como sumo sacerdote perfeito, Hebreus 4. Cristo remove o pecado definitivamente, Hebreus 9. Então a lição que nós tiramos aqui é que nós precisamos nos despir do velho homem e se revestir do novo homem. Lembra disso? Paulo deixa isso muito claro nas cartas dele. Essa foi a quarta visão. A quinta visão do livro do profeta Zacarias, quem lembra? Muito bem, Rogério está falando aqui, o candelabro de ouro, que está sendo alimentado por duas oliveiras, e isso aponta para a obra que o Senhor Deus iria realizar, agindo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elemento que o Senhor Deus usa para trazer entenda essa palavra, unção para o povo de Deus, representado lá no azeite. Então, a conexão com Cristo aqui é que quando o Senhor Jesus chegasse, ele seria revestido desse poder do Espírito, e só ele iria batizar com o Espírito Santo, iria derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. E isso aconteceu, Atos capítulo 2. O Senhor Jesus promete o Espírito para todo aquele que crê, João capítulo 16, versículo 17. Então, a quinta visão fala dessa promessa messiânica, que quando ele viesse, ele seria luz para o mundo, por isso o candelabro, ok? Sexta visão, vamos lá, rapidinho, como é que é? Essa daqui foi, a gente ficou, eu estava aqui dando aula para vocês, a gente ficou imaginando um rolo voador, voante, e você sabe que ali é um livro, e a ideia central aqui é que nesse livro não tem palavras de bênção, vocês lembram disso? É palavra de juízo, é palavra de maldição. Então a ideia central é que Deus, sendo justo, ele tem que punir o pecado, então é um juízo contra o pecado. Que o pecado está em quem, meus irmãos? Está no banco? O pecado está dentro do notebook? O pecado está onde? Está no pecador. Por isso que o pecador precisa de se arrepender. Foi a abertura deste livro aqui, porque há um juízo da parte de Deus contra o pecado. Então, você que crê no Senhor Jesus, o seu maior problema já foi resolvido. Outro foi condenado, julgado no teu lugar. Não é que Deus perdoou o pecado, porque Deus não perdoa pecado. Ele é um Deus justo, ele tem que punir o pecado. Então, como que isso foi resolvido para nós? Outro foi condenado no nosso lugar. Nós recebemos anistia da dívida que nós tínhamos para com o Senhor Deus. Mas ele puniu o pecado em Cristo. Agora, quem não tem Cristo, o pecado será punido na pessoa. Porque Deus odeia o pecado e odeia também o... E tem medo de falar, né? O pecador. Não tenha dúvida disso. Então a solução é Cristo. Aprendemos aí com o rolo voador. E a sétima visão, meus irmãos, foi o estudo de semana passada, eu creio que deve estar fresquinho na mente de vocês ainda, foi ministrado pelo reverendo Renato aqui, aquela mulher dentro de um recipiente, que coisa, ela tenta sair, mas tampa, outras duas mulheres pega e leva para uma região. Qual foi a ideia central, vocês lembram? Aquela mulher representa o quê? Um símbolo de quê?
Isso é. Aquela mulher é o símbolo da igreja? Porque ela sofreu uma penalidade. A mulher simboliza o quê? Isso, exatamente. Simboliza o mal, meus irmãos, que está no meio do povo de Deus. E aí sim, a mulher também é simbolizada como a igreja. Mas aí tem uma outra mulher que se infiltra no meio da igreja. A mulher que é um símbolo, tá bom, meus irmãos? É um sistema. E o Senhor Deus é aquele que retira do meio do seu povo essa maldade. Somente Ele pode fazer isso. E qual foi a conexão com Cristo, meus irmãos? Que a obra que o Senhor Jesus veio realizar foi exatamente derrotar o pecado e o mal. Ele ensinou a gente a orar, pedindo ao Senhor Deus que não nos deixe cair em tentação, mas que nos livres do mal. Romanos capítulo 6, versículo 6, deixa isso bem claro. O velho homem tem que ser crucificado todo dia. E hoje, é aqui que eu queria chegar. Hoje, os 4 carros. O que isso tem a ver com a gente, meus irmãos? E o que isso é aplicável na pessoa de Cristo? Então, rapidinho recapitulando. Primeira visão, cavalo entre as murteiras, 4 chifres e 4 ferreiros, o homem com um cordel para medir, o sumo sacerdote sendo purificado, o rolo voador, a mulher no efa, e agora 4 carros que saem do meio de 2 montes. Meus irmãos, eu não sou muito bom para desenhar não, mas aqui eu fiz um rabisco. Eu sei, a caneta estava fraca, não dá para ver lá de trás. Mas aqui são 2 grandes montes, tá bom? Um monte de um lado, do outro, e no meio aqui, carruagens, ou carro com cavalos, tá bom? Imagina aí o desenho aqui. Então, vamos lá para a gente ver o que é que a visão de hoje tem a nos ensinar. O profeta Zacarias, nesta visão, meus irmãos, nos apresenta, porque ele recebeu essa revelação, 4 carros saindo entre montanhas de bronze. É o que eu li aqui, daqui a pouco eu volto no texto. Essas 2 montanhas, ou 2 montes, são de bronze. Você tem que entender o que o bronze simboliza na Bíblia, porque senão você vai querer literalizar. E esses carros são puxados por cavalos de diferentes cores. Tem cavalo vermelho, preto, brancos e baios. E essa visão, meus irmãos, pode parecer estranha à primeira vista, como foi para o profeta. O profeta tem a visão e ele fez algo natural de quem tem visão limitada. Ele perguntou ao anjo: o que é isso, Senhor? Imagina você lá tendo essa visão. Você vai assim: eu não entendi, o que é isso? E aí então o anjo acode o profeta aqui. Então, ainda que ela possa parecer estranha, mas nós temos aqui uma mensagem poderosa sobre o governo de Deus. Então, se você quiser saber o que Zacarias 6, de 1 a 8 aponta, claro, para Deus, que é soberano, e o governo que Ele tem. É o que nós vamos ver aqui, meus irmãos. Então, a visão aí é 4 carros saindo de entre as montanhas e puxado por cavalos de cores. É isso que é a visão. Foi isso que ele viu. 2 montes. Carruagem, carruagem aqui, meus irmãos, não é aquela charrete de passeio turístico, como você às vezes vai numa cidade aí. Uma vez eu fui aqui em São Lourenço, sul de Minas, e tem as viagens lá naquelas charretes. Você vai com a família, com as crianças, é um passeio bonito, você volta. Aqui nada disso, meus irmãos. Esses carros aqui simbolizam carros de guerra. Aqui é como se fosse, na nossa linguagem atual hoje, tanques de guerra. Como naquela época não tinha essa questão, falou das carruagens. Quem pegou e leu já entendeu. Peraí, carros sendo puxados por cavalo? Isso aqui não é para a sociedade passear, porque naquela época não havia charrete para a família passear na cidade. As charretes eram instrumentos para batalha, para guerra. É como hoje tanque de guerra. Ninguém leva a sua família para dar um passeio na cidade de tanque de guerra. O tanque de guerra serve para quê, meus irmãos? Ele está lá preparado, porque na hora que estourar a guerra, ele entra na batalha. Ok? Então vamos lá. Isso é só para te mostrar o que é a visão. Então é guerra aqui, meus irmãos. O anjo vai explicar esses 4 carros, que são 4 ventos do céu, que são enviados por Deus para percorrer toda a terra. Então é tudo símbolo.
Vamos lá então, comigo aí, ler o versículo 1. Alguém quer ler, por gentileza? Pode ler, bem alto aí. Cadê o microfone? Aqui, diácono. Quem é que vai ler aí? Quem levantou a mão? A Euni? Ah lá, pronto. 6 até 4? Só um. Só um. Outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Pronto. Outra vez, porque ele teve visões antes. E aí ele ergue os olhos e vê. Quem viu, meus irmãos, foi ele. Ele é que está tendo a revelação e depois isso ficou registrado. Eu já disse aqui em outro estudo e repito, meus irmãos, se isso não é verdade, nós estamos sendo enganados, porque não foi nenhum de nós que vimos essa visão, que tivemos essa visão, foi o profeta Zacarias, e nós tomamos como verdade absoluta. Aqui é o Senhor Deus revelando a vontade dele para o profeta, o servo dele, que vai passar para o povo aqui da antiga aliança, e chegou até as nossas mãos hoje, o povo da nova aliança. Então, as montanhas de bronze, 2 montanhas, isso te lembra alguma coisa? Lembra aí na história do Antigo Testamento, 2 grandes montes que são até hoje, mas foram muito importantes para o povo de Israel. Vamos dar nome aos montes. Fala um. Sinai. Nosso irmão Eduardo disse ele muito bem. Por que o Monte Sinai é muito importante, meus irmãos? Que eu penso que é um simbolismo aqui. Porque foi no Monte Sinai que o Senhor Deus agiu de maneira aterrorizante, dando a lei para o povo, dando direção para o povo, mostrando que o governo do povo é da parte dele, é ele que orienta, dando leis para esse povo. Vocês lembram disso? Então, vamos pegar o primeiro monte como o Monte Sinai. É um monte muito importante. É o monte da ação de Deus para com o seu povo. E o segundo monte? Isso, das oliveiras, que é o Monte Sião, que antes do Sinai, esse povo vai se estabelecer nesse monte, e só no período da monarquia, esse monte terá uma importância muito grande, porque será lá que o templo vai ser construído, ou que foi construído. Então, esses 2 montes são muito significativos. Monte Sinai, o monte da lei, Deus mostrando que age no meio do povo, dando orientação, governando, e o Monte Sião, mostrando também que ele está lá no meio do povo, governando. Então, guarda isso. A visão que o profeta está tendo de 2 montes. Ok. E esses 2 montes são de bronze. Bronze na Bíblia, meus irmãos, simboliza força, simboliza estabilidade e também simboliza juízo. É isso que o bronze na Bíblia aponta. Então, nós temos aqui simbolizados nos montes, porque os montes apontam para algo bem estabelecido, que não muda. Quantos aqui são natural de Betim? Nunca nasceu e está aqui até hoje? Ok. Como é que chama aqueles 3 montes que a gente vê aqui? Serra dos 3 irmãos. Está aqui. Dona Marília, desde pequenininha a senhora vê o monte, está lá daquele jeitinho. A nossa geração vai passar, a outra geração se levantará e olhar para o monte dos 3 irmãos, estará lá. Os montes apontam para algo imutável, que não muda. Eu sei que é um símbolo, tá bom, meu irmão? Eu sei que muda, porque vem um terremoto, o dilúvio mostrou isso daí, a Pangeia mostrou isso daí, mas nós estamos pegando aqui como símbolo. Isso aqui aponta para o plano de Deus, meus irmãos, o plano de Deus que não muda. Ele é um só, ele é imutável. E mais, se os montes que simbolizam a ação de Deus, que são de bronze, é um Deus que julga, é um Deus de juízo, e o juízo é inevitável, haverá juízo, e mostra que esse Deus é que governa o seu povo com mão forte, trazendo conselho eterno da parte dele. Quantas lições aqui, meus irmãos, quantas lições nós podemos ver aqui.
isso aqui aponta para Cristo, aponta para o Senhor Jesus, que quando viesse na cruz, ele iria satisfazer o juízo de Deus, e satisfez mesmo. E nós estamos aguardando a volta dele. A volta dele não será uma volta de salvação, será uma volta de quê, meus irmãos? Exatamente, para julgar o mundo. O mundo será julgado na vinda de Cristo. Já está sendo julgado, meus irmãos, mas haverá um juízo final, cabal. Então, na volta de Cristo, o juízo será consumado. Então, esse é o ponto aqui, de que o profeta levanta os olhos e vê 4 carros saindo dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. Então, os carros, aqui tem uma carruagem, não sei se vocês estão vendo, mas tem aqui, tá bom? Está com a rodinha aqui, os cavalos estão aqui. Então, 4. Isso mostra que saem, meus irmãos, do meio do Senhor Deus. Essa carruagem que é de guerra, não vem de Israel, não vem das nações inimigas, vem diretamente do meio do Senhor Deus. Está no meio, significando que está vindo da parte desses 2 montes, que simboliza a ação do Senhor Deus. É Deus que está trazendo essa ação de batalha. Então, versículo 2, quem quer ler aí? Outro irmão, vai lá, minha irmã Isabel, cadê o microfone? Já levantou lá para ler, depois você lê o versículo, tá bom? Pode ler, irmã Evânia. Irmã Evânia, é só para ler no microfone para sair na gravação? Isso. Zacarias capítulo 2. Não, capítulo 6, versículo 2. Ah, tá. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. Pode ler o versículo 3 também. E no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. Isso. E aí qual foi a pergunta que o profeta fez? Versículo 4. E respondi, e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? Isso. Aí o anjo responde, versículo 5. E o anjo respondeu e me disse: estais sob os 4 ventos no céu, saindo do horizonte estava esperando o Senhor de toda a terra. Isso, até aí, muito bem. Obrigado, minha irmã. Então, o profeta perguntou, porque o que ele viu foi carros sendo puxados por cavalo. Ele falou: o que é isso? Aí o anjo parece que piorou. Isso daí são 4 ventos. Se um cavalo com a carruagem já estava difícil de entender, agora são 4 ventos. E aí você tem que entender o simbolismo. Por que 4, meus irmãos? Apontando por uma ação geral na terra, nos 4 cantos da terra. Vento aqui aponta para uma ação que vem da parte do Senhor Deus. Ou seja, não tem uma região que não será alcançada com o juízo do Senhor Deus. É uma ação dos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Mas aqui vai apresentar uma região em específico. E nós vamos entender o porquê. Então, o versículo 6, coloca lá por gentileza. Isso, diz assim: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e dos brancos após eles. Ou seja, então, os cavalos pretos saíram para o norte e os brancos também acompanharam eles. Prestaram atenção? E diz aí: os 2 baios para a terra do sul. Faltou um. Eram 4. Preto e branco foi para a mesma região. O baio para outro. Não são 4? Qual é o outro? Bom, uma regra de interpretação, meus irmãos. Se a Bíblia não se propõe em explicar, é porque não é para nós sabermos. Nós não vamos ficar na especulação dizendo: mas pastor, para onde que foi o vermelho? O que ele foi fazer? Eu não sei. A Bíblia não diz. Aqui está uma regra da gente interpretar exatamente esses acontecimentos. Não queira descobrir aquilo que a Bíblia não apresenta. Porque senão a gente, já apresentando para nós aqui, já fica difícil de entender. Eu não tenho como especular o vermelho para onde foi. Mostra que ele está lá à disposição do juízo desse Deus Todo-Poderoso. Então, os cavalos aqui, indo em diferentes direções, mostram que o Senhor Deus atua em toda a terra pertence a Ele, tudo que nela se contém,
Ele julga, e aqui julga as nações. Meus irmãos, não tem uma nação nessa face da terra que tem autoridade por si só. Do nariz deles, do umbigo deles, da terra deles, não é terra deles. Tem um ser divino, todo-poderoso, que age poderosamente. E meus irmãos, e Deus cumpre o seu propósito. É a vontade dele que está em jogo aqui. Então, os cavalos nos carros apontam para isso. Eu não vou entrar no mérito aqui das cores. Mas aqui tem um detalhe. Por que o destaque de 2 indo para a terra do norte? Que terra do norte é esta? Lembra que esse povo aqui ficou cativo 70 anos numa terra. Que terra, meus irmãos? Babilônia, terra do norte. Pega geograficamente para você ver. Que depois a Babilônia vai ser sucumbida com 2 impérios que vão se unificar e vão derrubar o Império Babilônico. Aí vai se levantar o Império Medo-Persa, que depois a Persa vai se destacar no mundo da época. Se você pegar geograficamente, meus irmãos, hoje onde está a Pérsia, que é o atual Irã, Israel está tão distante. E é interessante que vendo a guerra hoje, em tempo real, como que Israel consegue fabricar ou criar míssil inteligente, que eles disparam lá da terra de Israel e o míssil vai direitinho lá no bombo, ou no como é que chama lá o negócio, não, onde se esconde lá debaixo da terra, um bunker, e o míssil vai lá direitinho na cabeça daquele a quem eles querem explodir. Guerra. Parece tão atual isso aqui para a gente, meus irmãos. Guerra. Então, 2 cavalos vão para a terra do norte, Babilônia. E a Babilônia é um símbolo do povo inimigo do povo de Deus. É isso que Babilônia simboliza. E aqui, meus irmãos, nós não estamos pegando geografia literal. É um símbolo. A Babilônia é um símbolo do mundo mau. Do mundo que é contrário à verdade de Deus. E aí os carros, ou os 4 carros, são agentes que o Senhor Deus está usando para a sua divina providência. O versículo 5, deixa eu voltar lá ao versículo 5, por gentileza. Respondeu-me o anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estava perante o Senhor de toda a terra. De onde estava o Senhor simbolizado nos 2 montes. É de lá que saem os carros com os cavalos, mas que na verdade são ventos, ação da parte do Senhor Deus. E as cores, meus irmãos? Por que a cor preta? A cor preta simboliza o quê? Oi? Trevas, muito bem. Você vê que primeiro saem os cavalos pretos para a terra do norte. O cavalo branco acompanha. Mas os pretos aqui, meus irmãos, aponta exatamente para o juízo no mundo mal. E os brancos que seguem o preto é para reforçar essa missão de juízo. Esse é o ponto aqui. E baios, ou malhados, né, ou amarelos, esse foi para o sul. Você pode ver no texto aí, ele vai para o sul. E o vermelho não tem direção específica nenhuma. Talvez, eu não quero especular aqui, é esse que tem domínio sobre tudo, geral. Não precisa mostrar para qual direção que ele vai, porque ele abrange tudo. Lembra da primeira visão? No meio das murteiras, um homem montado num cavalo. Que cor que era o cavalo? Vermelho. Quem é aquele homem? Vocês estão vendo como é que vai se fechando aqui? Então, nós temos aqui uma ação representadora de Deus em todas as direções da terra. Norte, sul, leste, oeste, meus irmãos. É bom a gente saber disso, que nós não estamos nesse mundo aqui ao léu, à revelia. Ainda que humanamente você olhe e fale assim, meu Deus, que caos. Não, meus irmãos, existe um Deus que está agindo. Ele tem os instrumentos de batalha dele. Vocês estão vendo o que está acontecendo hoje, eu vou usar a questão literal aqui, da guerra entre Israel e Irã, que os Estados Unidos está apoiando Israel. Meus irmãos, eu vi uma declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e alguém tirou esta fala dele de contexto, que ele cita uma pessoa que fala que se Jesus tivesse um exemplo, na nossa época aqui,
o povo teria um fracasso. É mais ou menos assim o corte lá, depois vocês pesquisam aí. Na verdade, o que Benjamin Netanyahu está dizendo, ele está fazendo uma crítica, que nós devemos crer em Jesus como Messias, e ele fala disso, ainda que eu não tenho muita certeza se ele crê que Jesus é o Messias, mas ele fala do Jesus histórico. A verdade é, meus irmãos, que nós temos uma fé, se a gente ficar só naquela ação de fé, não, vamos orar, que ora que melhora. Meus irmãos, nós servimos um Deus de batalha, um Deus que levanta exército e diz, entra lá e conquista a terra. Ele prepara lideranças qualificadas, gente preparada para a batalha. Então essa questão, meus irmãos, de gente fortemente armada, isso não é antibíblico. As autoridades que estão presentes aqui sabem muito bem disso. Isso não é contrário às Escrituras, aliás, é o Senhor mesmo que diz, se armem. É claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, vocês viram aqui o texto que a irmã leu. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas se, o exemplo, se hoje a nação de Israel, literal que está lá, se pensasse assim, não, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Aqueles aparatos, e fazer, agora vamos lá enfrentar o Irã. Deus é poderoso para vencer a batalha? Claro, isso já aconteceu na história, na guerra dos 6 dias, eu sei disso. Mas muitas vezes o Senhor Deus diz, olha, o que vocês têm que fazer é com vocês. Eu dou a capacidade para vocês, mas vocês têm que fazer. Se a nação de Israel não se preparasse para se defender, hoje não existiria mais a nação de Israel. Pode ler a história das guerras deste povo, meus irmãos. Toda vez que esse povo entrou para a guerra, foi para se defender, não foi para atacar. Você não vai ver uma iniciativa de Israel atacando quem quer que seja para provocar uma guerra. É sempre uma autodefesa. E se eles não tivessem o que eles têm lá hoje, eles estariam extintos mesmo da face da terra. Isso aqui é lição para nós. Sim, querido presbítero. Ah lá. Esther faz esse relato. Sim. Quando eles, na verdade, Amã foi diante do rei pedir que eles fossem destruídos. E quando Esther fica sabendo, Esther vai diante do rei, arrisca a sua própria vida, e ali o rei dá condições para que eles lutem e se defendam. Isso, é isso aí. E eles aí. destroem todo o povo que estavam contra eles. Que era o povo persa. Exatamente, boa lembrança. E o que culmina primeiro na morte de, como é que era o perverso lá que odiava o Mordecai? Amã, que fez uma forca para enforcar o servo do Senhor Deus, e aquela forca serviu para ele mesmo, e depois houve batalha sangrenta mesmo. Leia lá o livro de Ruth, de Esther para você ver, de Radassa, né? Muito bem lembrado. Então, meus irmãos, nós servimos um Deus que é imutável, símbolo de montes de bronze, que do meio dele sai instrumentos de guerra. Meus irmãos, é assim mesmo. Eu sei que tem uma religião na nossa sociedade que é contrário a essa questão de um membro se qualificar para a guerra. Não permite que entre para a polícia, não permite que vá para o exército. Imagina, irmão, se essa religião dominasse o Brasil todo com esse propósito, e aí uma nação inimiga entrasse aqui fortemente armado. Aliás, eu penso, meus irmãos, que a nossa nação está pouco armada para uma guerra. Nós não temos força para enfrentar esses exércitos poderosíssimos aí não, que tem bomba atômica. No máximo que a gente consegue é um facão, para imitar Lampião. Isso é fala do nosso presidente. É o máximo que nós temos. Então o povo de Deus tem que ser um povo que tem a Bíblia numa mão e a espada na outra. Ou, usando a linguagem de Neemias, a colher de pedreiro numa mão e a espada numa outra, porque o inimigo está aí querendo vir atrapalhar a obra do Senhor Deus. Então, nesse sentido, nós não somos contra o policial. Nós oramos pelos policiais. Senhor, dê sabedoria, dê autoridade, porque é através deles, Senhor, que o Senhor refreia a maldade. Então, lembre-se, meus irmãos, de orar pelos nossos agentes militares que nós temos na nossa igreja aqui. Porque eles estão numa ação reída, que é visão do Senhor Deus. Ok? Deixa eu dar uma puxada na brasa para a nossa sardinha. Eu louvo a Deus porque nós temos um ministro
terrivelmente evangélico lá no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo aí o que o Senhor Deus está usando ele, nesse momento tão crítico da nossa nação. Um irmão nosso, um presbiteriano, meus irmãos. Então, devemos orar pelo ministro André Mendonça, tá bom? E os outros ministros também, Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto, irmãos. Então, o ponto central aqui de interpretação é que Deus não apenas conhece a história, Ele ordena a história e dirige a história. Os carros simbolizam aqui o juízo de Deus que percorre toda a terra. Eu já repeti isso aqui, só para fixar na sua mente. Isso aqui, meus irmãos, aponta para os temas centrais das Escrituras e das doutrinas que nós abraçamos aqui. A doutrina da providência de Deus. O nosso Deus é um Deus que é o Deus da providência. Não só providencia para nós o que nós necessitamos, mas Ele providencia aquilo que é necessário para a preservação do seu povo na terra. Ele não quer só providenciar alimento para a sua despensa. Ele quer providenciar a fé permanente na sua família, para que essa fé continue sendo propagada no mundo. É o Deus da divina providência. A obra é dele, meus irmãos, a missão é dele. Nós apenas somos os agentes que ele usa. E ele tem um decreto, e é ele que decreta, e o decreto dele é eterno. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, que governa absoluto sobre os reis da terra, sobre os impérios. Bom, isso tudo aqui é aplicado a Cristo. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, deixa eu colocar, só para dar uma palhinha, aí mesmo no capítulo 6, versículo 12 e 13, olha a visão apontando para quem, meus irmãos? Olha o versículo 12. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Não está falando de um homem aqui, simplesmente natural. Versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará. E será sacerdote no seu trono e reinará perfeitamente, ou perfeita união entre os dois ofícios. Que dois ofícios? Sacerdote e rei. Isso aqui aponta para quem, meus irmãos? Para Cristo. No mesmo capítulo que nós estamos vendo a visão aqui, a 8ª visão. Então, essa visão, ou as visões, aponta para Cristo, o Messias, que vai chegar. O juízo prepara o caminho, o reino de Deus. A vinda de Cristo, meus irmãos, é o reino inaugurado do juízo de Deus. O juízo consumado será na volta. Guarda isso daí. E o que é que nós podemos sintetizar aqui disso? Porque eu ainda não entrei no versículo 8. Eu estou deixando o versículo 8 para o final. Vocês vão se encantar aqui. Então, guarda isso aí no teu coração. Deus governa soberanamente toda a história, toda. Isso daqui, meus irmãos, tem uma grande lição, porque às vezes nós ficamos desesperados, nós ficamos preocupados assim, meu Deus, e a minha vida, e a minha família, e a igreja, e a minha sociedade. Meus irmãos, nós temos um Deus que age, Ele está no controle, Ele está governando de forma soberana. Então isso aqui faz você acalmar o teu coração, a não andar ansioso, a deitar em paz e dormir, porque você tem uma visão geral, ampla, de um Deus que está agindo com mão forte. Ele é o Senhor dos exércitos, e os seus agentes executam a sua vontade no mundo, meus irmãos, e tudo converge para o reino de Cristo, tudo. Por isso, olha o versículo 8, de Zacarias 6. E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte, a terra do mal, a terra da perversidade, fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Se a terra do norte é um símbolo da terra do mal, meus irmãos, tem agentes do Senhor Deus que vai fazer com que o espírito repouse. Repousar aqui, meus irmãos, é trazer descanso, não é parar, é repousar, é uma ação de
uma divindade para agir no mundo mal. Por isso é que nós, como igreja, somos chamados para ir. O Senhor Jesus uma vez orou: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Meus irmãos, a igreja é essa agência, ou os agentes de Deus para a batalha. Nós somos chamados, meus irmãos, para batalhar. A nossa fé não é uma fé pacífica. A paz que Cristo trouxe, meus irmãos, é uma paz de guerra. Vocês lembram de Mateus capítulo 4? Mateus 10, 34? Deixa eu ler esse texto aí para vocês. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Você lê esse versículo aqui e fala: Senhor Jesus, o Senhor está entrando em contradição. Porque eu já ouvi o Senhor dizendo que o Senhor tem paz, sim. Aí ele vai dizer que sim, eu tenho, mas não a paz igual do mundo. A minha paz é outra coisa. Deixa eu ler o versículo 35. Olha o que ele veio causar. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Alguns dizem que até entende essa divisão entre nora e sogra. Mas aqui é um símbolo, meus irmãos. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E o 37 diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, este homem que está falando isso, ou ele tem que ser o que ele apresenta ser, ou então é um charlatão, ou então é um esquizofrênico, é um megalomaníaco, é um espertalhão. Porque uma pessoa dizer assim: ó, você tem que me amar de maneira que você não pode amar o seu filho, você não pode amar o seu pai e a sua mãe, aliás, você não pode amar nem a sua própria vida, mais do que a mim. Se essa pessoa que diz isso, se não for Deus, ele está pedindo idolatria. E a Bíblia é contra você adorar outra pessoa não ser o Deus criador dos céus e da terra. Então, quem o Senhor Jesus está dizendo que Ele é aqui? O próprio Deus na terra, o Senhor dos exércitos, o Deus que se encarnou e habitou entre nós. E Ele pede aqui exclusividade de amor. Você consegue amar assim Ele? Você ama Jesus mais do que a sua vida? Do que o seu filho? Do que a sua mãe? Do que sua esposa? A esposa vai dar, não, eu amo Jesus mais do que minha esposa. A esposa de vez em quando faz raiva. O marido também, de vez em quando não, de vez em quando faz bem, né? Mas é aqui, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Então, a aplicação para nós aqui é uma só. Deixa eu dizer para vocês aqui algo que afeta todos nós. Imagine um grande rei soberano, absoluto, que envia exércitos para restaurar a ordem no seu reino caótico. Imagine um rei que tem um reino, mas o reino está caótico. E aí então ele vai enviar soldados do seu exército para restaurar a ordem. E cada tropa vai para uma região diferente. Você vai aqui, um vai por terra, outro vai por água, outro vai por ar, e você vai para outra região. Pensa num rei assim. E nada está fora do controle dele, porque ele é soberano, ele só pediu para você ir. Tudo está sob o comando do rei. Ok, nós vamos. Agora imagine esse rei dizendo assim: eu não só apenas envio vocês, mas eu mesmo vou com vocês. Porque você ir para a batalha, imagina, nós estamos na guerra aí, né? Estados Unidos e Israel, é diferente. Trump fica lá nos Estados Unidos só comandando, seguindo, dando as ordens, e os soldados estão lá na linha de frente. Ele fica lá debaixo da segurança dele. Assim também Benjamin Netanyahu, porque esse é o sistema mundano. Agora imagina se eles tivessem coragem e entrassem numa aeronave: vamos também que eu vou estar lá junto com vocês. É assim que funciona? Não, o nosso Deus fez isso. Ele não só nos enviou para a guerra, mas Ele está junto conosco. É isso que o texto está mostrando aqui, meus irmãos. Essa é a diferença do cristianismo.
Deus não apenas governa de longe, o deísmo, né, moderno, que Deus é aquele que criou tudo perfeitamente e saiu da criação, está sentado lá no ser, na região celeste e vendo o que está acontecendo aí no mundo que Ele criou. Não é esse Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, Ele criou tudo que você consegue ver e Ele interage, Ele está no meio junto com a gente, meus irmãos. De maneira que nada acontece sem a ação soberana dEle. E isso você sabe que se aplicou literalmente quando Jesus veio ao mundo. Eu gosto de uma frase do saudoso evangelista norte-americano, pentecostal, ele era pentecostal, Billy Graham. Eu falo pentecostal, os irmãos vão ficar, mas ele era um avivalista. Mas Deus usou aquele homem demais da conta. Tem uma frase dele que diz assim, na época em que estava enaltecendo a NASA, que enviou astronautas à Lua. E aí ficou naquela incógnita. Será que eles foram na Lua mesmo? Até hoje tem grupo que diz, não, foi, o homem pisou lá e botou a bandeira dos Estados Unidos lá. A outra fala, não creio que o homem pisou na Lua, coisa nenhuma. Billy Graham disse assim, olha, o maior acontecimento na história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Esse é o maior acontecimento, meus irmãos. Então, que coisa maravilhosa de saber que nós temos um Deus assim, ainda que Ele é um Deus justo de juízo, mas Ele veio no nosso meio, Ele vestiu a nossa pele, Ele sabe de forma prática a dor num corpo humano, Ele sentiu sede, Ele sentiu abandono, Ele sentiu o peso da morte se aproximando. Então a aplicação para nós aqui, meus irmãos, é uma só. Alguém queria falar? É uma só. Eu não sei o quanto você confia no governo de Cristo, que Ele é o Senhor da sua vida. Eu sei que de vez em quando você pode olhar para a sua situação e dizer assim, mas será que tem jeito essa situação? Será que isso daqui pode mudar? Será que eu posso encontrar paz nessa situação? Eu quero dizer para você que se você tiver uma visão clara de quem é esse Deus Todo-Poderoso, você pode confiar, porque Ele governa com mão forte, Ele é rei por excelência. Mesmo quando o mundo parece fora de controle, Deus está dirigindo os carros, os tanques de guerra, as batalhas, e Cristo reina, meus irmãos. Então, nada na nossa vida está fora do alcance do controle de Deus. Nada. Até nos mínimos detalhes, nada está fora do alcance do controle dele. Ele alcança a terra do norte, a terra do sul e abrange tudo. Não tem problema. Lembra do Salmo 139? Para onde fugirei da tua presença? Não tem como fugir. Para onde eu vou e que o Senhor não me alcançará com esses olhos de chamas de fogo? Lugar nenhum mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Fechando essas visões. Confie no governo de Deus. Não confie no seu governo. O seu governo é falho. A gente fica numa esperança, fala, tá vendo? Esse é ano de eleição. Olha, nós estamos numa esperança de uma mudança. Eu entendo quando você fala isso. Mas e se não mudar? Eu lembro que na última eleição, quando o Lula ganhou, eu lembro que nós estávamos no culto aqui, culto fervoroso, os irmãos adorando o Senhor Deus, encerrou o culto, todo mundo foi lá para conferir. Aí aquele brocochô em todo mundo, não, e agora, o que vai ser do Brasil? Ué, meus irmãos, o Lula não governa sozinho, não. Tudo de ruim que ele fizer no governo dele, ele vai prestar contas ao Senhor Deus. Nós temos alguém que é soberano sobre as nações, e é para ele que nós olhamos. E não foram poucos irmãos que entraram em depressão, porque o presidente que amava não ganhou. Tem gente que deixou de comer, ficou triste, afetou famílias. Meus irmãos, que isso? Então os nossos olhos foram tirados de Cristo, e foi colocado no homem. Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não tem que votar certo. Não me entendam mal. As eleições estão chegando aí, vê se você consegue agora votar certo. Mas contudo, meus irmãos, não vai ser um governo de direita que vai dar jeito no Brasil. Quem dá jeito no Brasil é aquele que governa as nações. É nele que os nossos olhos têm que estar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu não estou dizendo que não precisa da autoridade, porque ele tem os carros de guerra dele, eles têm os agentes dele.
Segundo, meus irmãos, bom, se esse Deus é um Deus justo, e é mesmo, é um Deus que sente ira, indignação por causa do pecado, bom, se você está em Cristo, então você pode descansar nessa justiça. Entenda o que eu estou dizendo. Você pode descansar na justiça que já se cumpriu em outro no seu lugar. O juízo caiu sobre Cristo, o que era para cair na sua cabeça e na minha. Isso é motivo de gratidão todo dia, como nós costumamos cantar no nosso hino 62. Eu te agradeço, como é que é lá? Coloca, vê se tem um hino 62, é a primeira estrofe. Isso, é isso aí. Graças dou. Oi? Isso. Ah, melhor abrir. Vê se consegue colocar lá a tempo. O hino começa assim: graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Porque é a mais importante. Tudo que vier depois disso, meus irmãos, são bônus. Mas a salvação é a ação maravilhosa de Deus que condenou o justo no meu lugar. O justo sendo condenado pelo injusto. Então, descanse nessa justiça. Descanse. Se você está em Cristo, a justiça caiu sobre ele e você não precisa viver com medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo de quê? Medo de morrer? Medo de fracasso? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A tua vitória é uma vitória espiritual. Ainda que nesta vida você tenha que perder famílias, bens, prazeres, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, temos o Rei dos Reis e com ele reinaremos. Citei aqui a letra do hino de Lutero. E por último, meus irmãos, viva com esperança. Ah, meus irmãos, nós somos o povo da esperança. Esperança não faz com que nós ficamos desesperados, melhor dizendo. O mal não ficará impune. Se você vê governo que são corruptos, que são ladrões, déspotas, Deus é um Deus de juízo. O mal não ficará impune. A justiça virá plenamente, meus irmãos. E isso nos chama a viver com santidade, com perseverança e esperança. Então, aqui está a conclusão das 8 visões. Quem é Jesus para você? O que Zacarias viu e recebeu as explicações, tudo, absolutamente tudo, apontava para o reino de Cristo. E ele está aí, meus irmãos, reinando. Semana que vem, nós vamos ver... Isso, as crianças chegaram aí. Nós vamos assistir aqui, meus irmãos, da nossa classe, a apresentação desse Senhor Deus mais clara sobre Cristo. E ele vai descortinar a ação do seu povo. Um povo reclamão, um povo que não é fiel, um povo que precisa de restauração urgente. Nós vamos nos identificar com esse povo aqui, a partir do meado do capítulo 6 de Zacarias até o capítulo 7. Chegaram as nossas crianças. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos? Alguma criança lá na classe orou? Quem orou lá? Então, André, você pode fazer uma oração para nós aqui, para encerrar essa nossa aula aqui? É tu. André, só um minutinho. As outras crianças, isso, aqui, as outras crianças, por gentileza, silêncio na hora da oração. O André, o amiguinho de vocês, vai fazer uma oração, tá bom? Felipe, aí, Braia, deixa o André orar, e depois que ele orar, e aí nós vamos ter o momento da ceia aqui, tá bom? Então vocês permaneçam em silêncio e de olhos fechados. Então, todas as crianças fechando os olhos. E aí, André, é uma oração simples, do seu jeito, tá bom, André? Pode orar, meu irmãozinho. Deus, obrigado para esse dia que nós temos aqui agora. Obrigado para o nosso almoço, para a nossa família. Obrigado por você que nos criou. E obrigado também às casas que foi inventaram.
ajuda nós, fica perto de mim, da minha família, desses amigos que eu tenho aqui agora, meu Deus. E também obrigado por essa refeição que eu tenho aqui agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Querido presbítero Isaac, por gentileza. É uma benção ouvir criança orando na simplicidade dela, meus irmãos. Deus te abençoe, André. E Deus abençoe todas as outras crianças que estão aqui. Presbítero Luiz, você poderia nos auxiliar aqui? Nós estamos aí na atividade dos outros presbíteros. Então, por gentileza, querido presbítero.